As angiospermas, eles são aquele grupo que é o grupo completo, aquele grupo que tem o maior domínio sobre o ambiente terrestre, porque ele tem várias estruturas adaptativas, né? Esse grupo, além de tudo que a gente viu nos outros grupos, ele também produz flor, fruto e a semente, que já era uma característica do outro grupo já. Então, ele é o único grupo que produz frutos e flores como estruturas de atração e dispersão. Assim, ele consegue atrair um número maior de polinizadores, também conseguem dispersar melhor o seu grão de pólen e também conseguem dispersar o seu fruto. Dentro dele tem a semente e ele consegue, então, chegar a vários grupos ali. Esse grupo, então, ó, ele apresenta as flores que são estruturas reprodutivas. O objetivo das flores é atrair pela cor. Olha aqui, vai dizer que não chama atenção, né? Olha a cor, que coisa mais linda. Então, para os animais que têm o efeito visual, que eles conseguem enxergar, eles são atraídos pela cor das plantas. Mas tem aquelas rosas, aquelas flores que são brancas, mas elas são normalmente muito cheirosas. Então, essas flores que são brancas, elas têm um cheiro muito característico, que é para atrair os animais que não enxergam bem. Normalmente são animais de hábitos noturnos. Animais de hábito diurno normalmente enxergam bem. Então, esses são atraídos pelas flores coloridas. Animais de hábitos noturnos são aqueles que se orientam por uma série de coisas, pouquíssimos pela visão. Então, eles se orientam por radar, pelo cheiro, por um monte de coisa. Então, esses são atraídos pelo cheiro, pelo olfato, e não pela visão. E as rosas que atraem, as flores que atraem os animais, elas são brancas. E aí, a grande vantagem desse grupo é a produção dos frutos, né? Os frutos, então, que nada mais são do que o desenvolvimento daquele ovário pós a fecundação ali, né? Esses frutos, eles ajudam agora a dispersar a semente, porque os animais acabam atraídos pelo fruto, se alimentam e com isso eles acabam espalhando as sementes. As sementes, elas têm uma casca bem dura, que é para ela passar pelo trato digestório dos animais e não sofrer com isso. Então, quando o animal defeca, a semente ainda está em condições de se desenvolver. Achando condições favoráveis, essas sementes acabam, então, desenvolvendo e formando o indivíduo adulto. Características. Então, esse grupo ele é vascular, assim como o outro, né? Ou seja, possui vasos condutores, possui raiz, caule, folhas, frutos, sementes e caule, raiz, folhas, frutos, sementes e flores, né? Não necessitam de água para reprodução, então também são independentes da água. E as flores, elas produzem uma substância açucarada, que é o néctar, que atrai os animais, principalmente os insetos. E com isso, esses animais acabam colaborando para a polinização, mesmo sem saber. Então, agora, em vez do vento, como era o caso do grupo anterior, os animais, a maior parte deles é feito pelos próprios animais, que acabam levando isso sem saber. Quando eles vão buscar esse néctar, eles acabam se sujando e aí eles acabam levando o grão de pólen até outra planta. Isso ajuda muito a criar um grupo com uma dispersão de características biológicas muito grande. Então, ele consegue ter uma variabilidade genética grande, porque o grão de pólen desse vai parar no outro que está lá distante, né? Enquanto, quando era pela água, normalmente as plantas se reproduziam próximas, né? As que eram mais próximas acabavam se reproduzindo, né? Então, a água levava para os que eram mais próximos. Quando é grão de pólen, que o vento leva, que o outro animal leva, então isso acaba indo mais longe e aumenta a variabilidade genética dessas plantas. Então, da união dos gametas vai formar um embrião dentro da semente. Após a fecundação, o ovário se desenvolve e com o desenvolvimento do ovário, com a semente lá dentro, vai formar então o fruto, né? O fruto, ele tem a função de envolver a semente que está protegendo o embrião, né? É o grupo mais abundante na Terra, porque eles conseguem um sucesso de dispersão muito grande. O fato que todas as flores, então, elas possuem ovários, então elas vão produzir os frutos, né? Além de proteger a semente, então ela também serve como abrigo, como elemento de atração para os animais, e esses acabam, então, dispersando essas sementes. Comparando esses dois grupos que nós aprendemos, nós temos, então, as gimnospermas, que são as plantas, são vasculares. As angios também são vasculares. As gímenos possuem raiz, caule, flores,
raiz, caule, folhas e semente. Já as angiospermas possuem raiz, caules e folhas e sementes também. Só que ela possui flor e fruto, coisa que as gímeos não têm. Não necessitam de água para que ocorra a fecundação, os dois não precisam, né? Os gametas masculinos, nenhum dos dois tem gameta flagelado, né? E aí, o gameta masculino, ele é transportado dentro do grão de pólen, então não tem mais o gameta flagelado. Da união do gameta forma-se o embrião, que está dentro da semente, para os dois, mesma coisa. O embrião está recoberto por uma substância nutritiva que vai alimentar ele até ele conseguir gerar uma planta adulta, então é uma forma de reserva nutritiva, né? Vai proteger também contra a desidratação para os dois. Do 7 em diante começa a mudar, ó. No caso das gimnospermas, a estrutura que vai fazer a reprodução é um estróbilo. No caso das angiospermas, quem faz a reprodução é a flor. Os gametas para as gimnospermas são produzidos dentro do estróbilo. No caso das angiospermas, produzido dentro da flor. Os estróbilos, eles não atraem os animais, por isso eles são polinizados pelos ventos, não tem cheiro, não tem cor, não tem nada. No caso das angiospermas, totalmente oposto. Ela produz um néctar. Isso acaba atraindo os animais. Então, o grande polinizador do grupo são os animais. E as flores não possuem ovário, no caso das gimnospermas, portanto, elas não produzem frutos. Por isso o termo semente nua. Já no caso das angiospermas, as flores elas possuem um ovário, sim, e esse ovário vai se desenvolver e vai formar o fruto ao redor da semente. O ciclo de vida de uma angiosperma, então ela passa pela fecundação, ó, então ali nós temos a estrutura masculina e a feminina, então vocês observam que ela também é monóica, também é hermafrodita, né? Então, nós temos aqui, ó, aqui é a estrutura masculina de reprodução e aqui nós temos a estrutura feminina de reprodução, né? Aqui, então, é onde vai produzir os gametas masculinos, onde vai ser produzido o grão de pólen. E aqui, então, nós temos onde vai ser produzido o gameta feminino também aqui embaixo, ó, a oosfera, e aqui nós temos a formação do tubo polínico. Então, ó, o grão de pólen, ele tem por função chegar até a abertura da micrópila, fecundar e chegar até o óvulo. Ao chegar na oosfera, ele vai então fecundar e formar agora uma semente. Essa semente, então, a partir do momento que esse embrião é fecundado, origina então a formação do fruto. A formação do fruto agora ele vai ser dispersado, desligado da planta mãe e vai sobrar só essa semente lá do meio, né? Essa semente, encontrando condições adequadas de sobrevivência, ele vai desenvolver e formar novamente o esporófito, o indivíduo adulto, feminino, o indivíduo adulto, né? De onde vai sair o gametófito com as estruturas femininas e masculinas, né? Então, mais uma vez, esse indivíduo monóico, produzindo tanto a estrutura de reprodução feminina quanto a masculina. Estruturas de reprodução. Vamos observar lá então, ó. Então aqui nós temos a estrutura básica de dentro de uma flor, né? E aí nós temos aqui, ó, a parte de reprodução masculina e aqui nós temos a parte de produção do gameta feminino, né? Então, ó, essa partezinha aqui, ó, a masculina é composta então pelo filete, aqui, ó. O filete é esse tubinho aqui, ó, tá? Que vai passar por todo, que vai ser o local onde é uma estrutura de sustentação, o filete, na verdade. E aqui em cima, opa, passei um negócio aqui, voltando lá. Em cima, nós temos então as anteras. As anteras é onde é produzido o grão de pólen, tá? É o gameta masculino. Então, ó, aqui na antera, onde ele fica produzido, o filete é uma estrutura de sustentação. Aqui nós temos, então, ó, o estigma, que é essa pontinha do gameta feminino, o gametófito feminino. O estilete, que é esse prolongamento. E aí, essa parte bojudinha é o ovário. Dentro do ovário, nós temos o óvulo, né?
A parte de estrutura de reprodução masculina recebe o nome de androceu. A parte de reprodução feminina recebe o nome de gineceu. Tá? Além das estruturas de reprodução, nós temos outras estruturas, que é o receptáculo. O receptáculo é onde a flor começa, ali embaixo, aquela estrutura que une ela ao restante da planta. Aquela folha verdinha, que está bem a primeira ali ao redor do receptáculo ali, é a sépala. E depois dela nós temos outros prolongamentos, que são as pétalas. Geralmente as pétalas, elas têm uma cor diferente, né, das sépalas. As sépalas são folhas, então normalmente elas são esverdeadas, e as pétalas são coloridas, que são as estruturas que funcionam como atração. Aqui nós temos, então, uma flor para vocês observarem a estrutura de reprodução masculina e feminina. Então, aqui nós temos a estrutura de reprodução masculina e a estrutura de reprodução feminina ali no meio. Outra, que vocês veem as anteras bem desenvolvidas, né? E aqui no meio, a estrutura de reprodução feminina. Mais alguns exemplos para vocês verem. E aí, os agentes polinizadores, né? Então, nós temos vários agentes polinizadores que vocês veem em comum, que são todos animais, né? Tem alguns insetos, aí nós temos também o beija-flor, que faz muito bem esse papel, os próprios morcegos, que durante a noite fazem esse papel também, né, de agente polinizador. Nenhum deles consciente, nenhum deles trabalha para as plantas porque quer, porque, né? Eles fazem isso porque eles acabam fazendo a polinização ao buscar o néctar. Então, eles buscam o néctar para se alimentar e acabam fazendo esse processo de polinização. Pessoal, por hoje, então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aberta às dúvidas de vocês.